Muito boa noite a todos. Hoje, dia 25 de novembro de 2012, a gente começa mais um estudo de domingo e, como sempre, aqui começando olhando o Ibov. Semana passada, aqui nesse mesmo horário, a gente tinha comentado de que, enfim, o Ibovespa tinha tomado tendência, a tendência era de baixa, e aí, para contrariar, o mercado subiu a semana inteira, né? Começou a segunda-feira uma subida muito bonita. Depois na terça-feira, uma terça-feira sem muita direção. Uma quarta, uma quinta, né? Também que se mexeu muito pouco, o Dow Jones estava fechado depois do nosso feriado. E uma sexta-feira maravilhosa, que o mercado subiu muito, né? Subiu bastante, principalmente as blue chips, o que levou o mercado para cima, né? Então, a tendência de baixa que tanto a gente tinha ficado feliz por ela vir na semana passada, acabou que tomou um balde de água fria. Só para vocês terem ideia, semana passada o mercado tinha caído. Não, não é essa aqui. O mercado tinha caído 3, 4% e a gente estava 1,5% positivo aqui nos trades que a gente falou da semana passada. A gente combinou de sair de JBSS na abertura de segunda-feira e de CSNA na abertura de segunda-feira também, tá? Mas a IGTA, que a gente estava com bom lucro, um belíssimo lucro, tá? E a Banco Pan-Americano, que a gente também estava com bom lucro, acabou que deram para a gente prejuízo no final das contas, naqueles trades todos da semana atrasada, né? Que a gente falou no domingo passado. E a BR Malls já tinha tomado stop. Então, o Ibovespa, nos últimos 15 dias, nas últimas 2 semanas, subiu 0,38 e a nossa carteira está aqui com 0,08 só positiva. Foi bom para os trades que a gente falou nas 2 primeiras semanas, né? Então, aqueles trades que deram starts da primeira semana, do dia 29 ao dia 2, a gente continua com 3,35 de ganho contra 0,52 do Ibovespa. A gente depois teve essa semana a melhor semana, né? Que a gente já tinha saído de PDG quando ela bateu 2,91 e tinha combinado de sair de BISA 3 a 3,18, que foi a abertura da semana, e só tem um trade dando, por enquanto, prejuízo, que era exatamente um trade de venda aqui em MAG 3, está ganhando 4,52. E essa semana foi particularmente muito ruim, tá? Ah, as nossas vendas não deram certo, ou pelo menos não deu por enquanto. Eu resolvi não encerrar, poderia até ter encerrado, mas acho que tem que ter bastante coisa vendida ainda, porque o mercado tem tendência de baixa. E o resto foi só Multi3, né? E o resto foi só compra. A Alpa 4, infelizmente, estopou e as nossas compras que foram feitas não andaram tanto, com exceção de QGEP 3, que a gente comprou aí no rompimento de 1301, tá? O resto não andou tanto. Então você tem aí Lame dando 0,5%, JSLG 3 Sim dando 2%, Detex 1,31, essa aqui startou na sexta-feira, a Cosan rompeu e não foi para lugar nenhum, e a BIF 3 aqui subiu 1,62, o que foi bom. Mas o Ibovespa ganhou mais de longe essa semana do estudo de domingo, né? Mais de longe. 4% contra 0,51. A gente lutou para ficar positivo. Justamente porque a gente seguiu a mesma métrica que a gente vem seguindo há bastante tempo e que vem dando certo. De se afastar desses ativos, né, o máximo possível desses ativos mais ligados ao índice Bovespa. Então, nos nossos calls, raramente tem qualquer coisa relacionada a Petro, Vale, Siderurgia, Banco. É muito mais focado aí nesses ativos fora do Bovespa que estão se indo um pouco melhor, né? Mas é ruim, né? Realmente o Ibovespa subiu bastante enquanto a gente ficou para trás. Mas é uma coisa que vem dando certo há tanto tempo que não tem por que mudar por conta de uma semana. Então vamos torcer que para a semana que vem isso aqui se recupere e a gente consiga um desempenho melhor aqui, tá? Ah, voltando aqui ao mercado, então o índice Ibovespa a gente tem a semana passada eu falei sobre isso, que não tinha achado muita coisa para vender, por isso ah, tinha ficado muito mais focado nas compras, né? E acabou que acertamos a direção e erramos nos ativos, porque acertamos que era compra, mas os ativos, infelizmente, que a gente tinha com bom gerenciamento de risco não subiram tanto, tá? Vamos ver se agora a gente acerta tanto na direção quanto nos ativos. Eu vou começar falando sobre a Mar 3. Em relação aí aos preços dos ativos, esquece porque tá tudo complicado, tá tudo errado aí, tá?
Se tiver alguma dúvida, pede que a gente olhe aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Lame. A MAR 3 tem um topo aqui em 31,18. Se ultrapassar isso, stop abaixo de 30 e alvo em 34,72. Tem 3,93 de risco. Essa é uma que eu vou tentar na compra, tá? Depois, Cosan 3, a gente já falou dela semana passada. Ela já deu compra semana passada, no rompimento dos 40,00. E se romper de novo, ela deu compra, caiu, voltou, fechou lá perto dos 34, dos 40. Se romper de novo, eu acho que fica muito interessante ainda para compra, tá? PSSA3 é uma outra que me agrada bastante. Eu, para ser sincero, já comprei ela na sexta-feira, no rompimento de 22,70, com stop abaixo de 21,92. Ela acabou fechando a 22,69 e um alvo final aqui em 25,05. E para finalizar as operações de compra, depois tem uma tipo net, que nem a QGEP na semana passada, que foi exatamente a que deu o melhor retorno, né? Mas para finalizar as compras, a gente tem Leve 3, que é uma ação que tem uma liquidez um pouco menor, então tem que dosar um pouco melhor a quantidade de capital que vai colocar no ativo. No rompimento de R$ 27,00, com stop abaixo de 25,70 e um alvo em 30,92. Essas são as ações que eu achei pensando em compra, tá? E agora tem pouca coisa, né? Mas tem alguma coisa que eu vi pensando em venda. Aliás, achei muito pouca coisa aqui para fazer a operação. MYPK3, se ela romper 26,10, cria um pivô de compra, um pivô de alta, pode até dar compra, mas eu vou falar a mesma coisa que falei de Itaú semana passada. Se subir, não me interessa para a operação. Eu prefiro ela se ela cair abaixo de R$ 25,00. Estou esperando já faz umas 3 semanas isso acontecer. Se ela cair abaixo de R$ 25,00, eu posso pensar em venda nela. Com stop acima de R$ 26,10 e um alvo em R$ 21,69. Vou falar de mais uma que está também aí, uma das que a gente já comentou nas semanas anteriores. Já deu venda, porque na terça-feira, se não me engano, na terça-feira foi feriado, foi quarta, né? Não, exato. Então, quarta-feira rompeu o 57,10, que foi a Multi 3, abaixo de 57,10, volta a ficar interessante. Para venda, tá? O stop seria acima de 59,50 e o alvo em R$ 49,89. Uma que tem uma liquidez um pouco menor e, portanto, tem que também saber dosar a quantidade que vai colocar, mas eu gosto bastante para venda, é a Altimetal, com rompimento de R$ 17,10, um start acima dos 18 e um alvo final em R$ 14,40. E para finalizar, uma operação tipo net, uma mais complicada, mas também quanto maior o risco, maiores são as recompensas quando as operações dão certas. A gente já fez lá atrás uma operação nela, tem que dosar muito bem a quantidade de capital que vai colocar no ativo. É exatamente IdeiasNet, tá? IDNT3, lá em cima para vocês verem. Ela tem uma consolidação já bem grande, tá? Perto desses R$ 2, e no rompimento desses R$ 2 eu gosto muito dela. Para um alvo em 2,34 e um stop abaixo de R$ 1,89. Eu garimpei, olhei, fucei e não encontrei mais nada que tenha um gerenciamento de risco que faça sentido para fazer a operação. Então são essas as operações que eu separei para essa semana. Algumas de compra e algumas de venda. A gente falou do Ibov, né? Ele continua em tendência de baixa, bateu na sexta-feira passada exatamente aí na parte inferior do canal, está subindo, e ficar muito atento com essa região de médias móveis e também com a parte superior do canal. Eu gosto muito de olhar o S&P 500 como referência, o Dow Jones como referência, e ele também subiu com bastante força, batendo aqui na média de 72. Então ficar atento exatamente aí com essa região como ponto de resistência, tá ok? Só para finalizar aqui, o alvo da Cosan é exatamente R$ 44,70. Então foram esses os ativos que eu separei, olhando para o mercado, não enxergando tendência aqui, de certa forma, louco da vida, tá? Porque a gente não vê tendência no mercado e a gente precisa disso para fazer boas operações, tá? Então foi de certa forma até bom a gente
ter menos ativos para observar durante a semana, porque a gente também trada menos, tá? Então ficar muito atento com essa região até 58 mil pontos como resistência dessa subidinha que a gente, desse repique que a gente teve aí nessa semana. Bom, eu estou vendo um monte de pedido aqui de muita ação que já foi ou que tem tendência de baixa e pode repicar, tá? Mas de qualquer forma, vamos falar sobre todas elas, porque eu acho importante, principalmente porque enfim, nem todo mundo pensa como eu penso. Então, por mais que, por exemplo, eu não quero estar comprado nunca em BBAS, mas se tem alguém comprado, é bom falar pelo menos de ponto de stop. Então, BBAS para mim é a mais fraca dos bancos. Se ela cair, eu vou vender, mas isso aqui não dá para falar porque olha só que candle bonito, mas abaixo de 20,60, eu acho que dá para pensar numa venda claríssima, tá? Esse é um alerta que você pode colocar aqui, abaixo de 20,60, tá? Dá uma venda muito bonita. E se alguém comprou por acaso BBAS, eu acho que é esse o ponto em que deve estopar a operação, tá? GGBR4, essa aqui eu preferi ficar de fora, ela rompeu uma linha de tendência, dava para fazer entrada, mas os riscos nela são sempre grandes. No dia seguinte, quando ela abriu rompendo essa linha de tendência, já deixava um risco de quase 7%. Eu não topo encarar um risco desse tamanho por uma operação de swing trade, principalmente na GGBR, que não tem uma direção tão bem definida. Então, acima de 18,30 deu entrada, o risco era de 6,76, eu preferi ficar de fora. Para quem entrou, tá? Eu acho que pode pensar até no stop, traz o stop já para perto do preço, já para perto dessa linha, abaixo dos 18, sai fora da operação. Ela teve um bom desempenho na sexta-feira. Vamos torcer para que não só ela, como o setor, continue com esse bom desempenho, porque eu acho que tem bastante coisa para vir aí. Tá? A gente estava posicionado em CSNA 3 na semana passada, né? Aqui quando ela fechou aí a 9,78 e felizmente a gente conseguiu sair bem dela na abertura de segunda-feira. Aliás, saímos mal, né? Ela abriu aqui a 10,07, mas pelo menos a gente não deixou essa volta toda aqui. Então o setor se recuperando, menos a CSNA, que é exatamente a que está mais fraca, tá? Depois, Lelex LLXL3, que deixou um candle de reversão. Na verdade, o martelo, que seria esse candle de reversão, ele é um pouco diferente do que está aí. A sombra inferior dela, geralmente desse padrão de candlestick, geralmente é muito maior do que é aí, tá? Agora, esses dois candles juntos forma-se um padrão de candlestick conhecido como mulher grávida de alta. É mais comum que o corpo real esteja aqui mais no meio aqui desse candle anterior. Mas de qualquer forma, isso aqui mostra a possibilidade de um repique de toda essa queda que ela vem vivendo. Eu não consigo fazer operação de ação em tendência de baixa. Então, padrão de candlestick para mim, tá certo? Principalmente o martelo, é muitas vezes para me tirar de uma operação de venda e não para iniciar a operação de compra. Além disso, se você for fazer uma operação de compra, o stop estaria bem longe, estaria quase 10% do preço que eventualmente daria entrada, que seria o rompimento dessa máxima. Então eu acho que esse sinal é sinal para o Duque, por exemplo, que é um aluno e amigo lá do Trade ao Vivo, cair fora da operação dela e não para uma nova entrada na operação ou entrada comprada. Então pode ser que venha um repique, mas eu acho que não vale a pena apostar nesse repique, tá? Bom, a Elet 6, eu me lembro claramente, né, o que eu falei para vocês aqui na semana, no domingo seguinte a toda aquele movimentação de baixa dessas ações aí do setor, né? A gente falava, pessoal, tendência de baixa, o preço vai a 1 centavo, não se compra em tendência de baixa e tudo mais, né? E quem escutou acabou se dando bem, porque a Elet não parou de cair, assim como a maioria das ações do setor. Pode ser que venha um repique, mas claro que nós não vamos comprar a ação de um troço desse que está caindo e nas últimas 2 semanas caiu quase 50%. Então, deixa os outros entrarem comprado nesse negócio, tá certo? Se voltar lá para os 22, parabéns, tá certo? Dá parabéns para quem entrou e vamos ficar de fora, pelo amor de Deus, tá certo? Porque isso aí, o cara que tentou, perdeu tempo na vida e ficou pegando dinheiro e tentando adivinhar onde está o fundo, só tem 3 destinos para esse cara. Ou esse cara ficou louco, ou esse cara ficou pobre, ou esse cara ficou pobre e louco. Eu nunca vi ninguém ganhar dinheiro tentando acertar onde está o fundo. Então foge disso, porque isso não é possível.
De repente você pode até acertar o fundo da Elete, mas aí você vai fazer isso porque deu sorte. Na próxima rodada você vai tentar acertar o fundo de outro e não vai achar, tá? Então esquece disso, tá? Então deixa ela cair. Não é para vender porque está muito esticada e também não é para comprar porque a tendência dela é de baixa. VEG 3 eu acho que é de alguma semana aqui, é a entrada nossa, quer ver? Aqui, ó, do dia 5 ao dia 9, na verdade no dia 5 de novembro a gente entrou a 23,67, está dando aí 6,63%. Então foi entrada de novembro, felizmente, né? Vamos lá, voltar. É muito bonita, abriu em gap, né, esses dias para trás e continua lá em cima. Isso é muito bom. Eu acho que já dá para trazer o stop aí para baixo de 24,60, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. E vamos torcer para que ela continue subindo, tá? Acima aí desses 25,60, eu acho que cria condição, inclusive, aí de aumentar o capital, eventualmente aumentar o capital que tem nela aí, tá ok? Bom, vamos lá. 186, já bateu 188, muito bom. Bastante gente aí se interessando pelo mercado. BBDC4. Bom, BBDC4 também é call nosso, né? Esse é um call mais antigo. Eu acho que está aqui não é de novembro, né? Mas está aqui na Rico, não tá? Vamos só dar uma olhada porque tem uma entrada que a gente fez aqui em BBDC. Eu não sei se ela chegou no alvo. A gente entrou a 32,55. 32,55. Ela bateu no alvo na sexta-feira. O alvo era 35,26 o alvo. Tá lá pertinho. Bom, enfim, tá lá pertinho do alvo. Então esse aqui é ponto de subir, tá? Esse aqui é ponto de subir o stop, de repente colocar 34 e 49, porque já está chegando no alvo, não dá para deixar voltar. Parabéns para quem fez, tá? Parabéns para quem fez e claro, não dá para pensar em entrada com preço já esticado desse jeito. Bom, depois o pedido é de QGEP 3, foi a entrada nossa de domingo passado, no estudo de domingo, no rompimento de R$13, está 13,58, tá linda, né? O alvo é 14,17, vamos torcer para ela chegar lá rapidamente, tá ok? Depois BIF 3, também uma entrada nossa do domingo passado, do estudo de domingo passado, muito bonito, bateu em 12,00, um ponto de resistência. Vamos torcer para ela romper isso e o alvo final aqui é 13,14. Muito bonita também, vamos torcer para continuar subindo. Pomo 4, cara, eu quase dei compra em Pomo 4 essa semana e posso falar uma coisa para vocês? Eu errei aqui, eu devia ter colocado Pomo 4 no estudo de domingo, tá? Então eu vou fazer isso agora, né? Então a gente ainda está aqui, eu vou inserir mais uma, tá? Dentre as que eu quero operar, eu me esqueci de Pomo 4 por algum motivo. Eu vou colocar ela aqui, só deixar já no ponto de bala, tá? Então Pomo 4, se romper 12,50, o stop está abaixo de R$12 e o alvo final aqui em 14,01. Eu acho que é belíssimo, acho que tem uma bela possibilidade de entrar e vamos ver se ela romper 12,50, eu acho que dá para a gente pensar em compra, tá? E o stop no meio do caminho, porque senão fica muito grande, não tem sentido. Eu acho que prefiro colocar aí abaixo dos 12, tá? TIM P3 está em tendência de baixa no gráfico diário, não me interessa de forma nenhuma aqui ainda. Seria muito interessante que ela passasse mais uns 5 candles enrolando, de repente domingo que vem eu vou estar dando compra nela aqui. Mas por enquanto eu não acho interessante pro gráfico diário, diferente pro gráfico de 60 minutos, onde ela já tem aí um pivô muito bonito, tá certo? Ela tem uma possibilidade de onda 3 nesses 60 minutos, como não me agrada para swing trade, principalmente para falar para vocês aqui o gráfico de 60 minutos, eu prefiro ainda ficar de fora, mas acho que para a semana que vem, se ela se mantiver nesse nível, eu acho que é uma que a gente pode estar estudando e falando de compra dela aí semana que vem, se ela não subir antecipadamente, tá? ALL3, está todo mundo falando de ALL3 porque ela deixou o martelo e repicou aqui num ponto importantíssimo, né? Que exatamente aqui é onde ela tem um fundo importante, tá? Isso assim é um martelo, olha o tamanho da sombra inferior, tá? Em relação aqui em relação aí ao corpo real, né? Bom, enfim, ela pode subir a partir desse ponto e como eu sempre falo para vocês, esse tipo de operação eu até falo,
padrão de candlestick é um negócio muito sério, estudado há muitos anos, ele é mais antigo do que teoria de Dow, mas para mim esse tipo de sinal é para o cara que está vendido cair fora da operação e não para quem está querendo comprar entrar, tá ok? Mas eu acredito que ela acima aqui desse ponto, tá? Principalmente se você colocar o stop aqui, tá? De repente abaixo dos 8,24, que é esse fundo que foi rompido, mas o mercado não aceitou, dá para pensar na entrada porque tem um risco pequeno. Tá? Eu não entro, mas para quem gosta do padrão de candlestick para entrada, pode ser uma boa acima dos 8,43 com stop abaixo de 8,24. SUSB 5, essa aqui eu deixei passar, como sempre acontece nos momentos em que eu não consigo gerenciar muito bem o risco, né? Mas com dor no coração, tá? Porque tá muito bonita, rompeu um caixote ou como muita gente gosta de falar, um retângulo, tá? É, tinha feito todas as contas aqui para ver se dava para operá-la. O único fundo que eu achei que fazia sentido era 5,45. Fiz as contas, o risco era de 9% e decidi não entrar na operação com dor no coração porque ela era muito bonita, né? Para quem entrou antes, para quem já estava posicionado, para quem decidiu assumir o risco, fico torcendo por vocês, tá? Eu acho que ela pode subir bastante, principalmente se o mercado der uma ajuda, se o mercado ficar aí, tiver mais uns 2, 3 dias de tendência de alta, eu acho que ela pode esticar bastante. O setor vive um bom momento, eu acho que pode ser bom momento para ela também, tá? CCRO3 vai andando, né, a passos lentos, né, mas vai andando, também subiu. A última entrada que a gente deu foi no rompimento de 18,40. Ela tá lá, sobe, 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 descansa um pouco, sobe, sobe, sobe. Vamos torcer para que ela continue forte e subindo, tá ok? Even 3, eu acho que é o pedido do Soriano. É um ativo que consolida aqui nas médias e esse tipo de consolidação, quando já tem 4, 5 candles, já me soa um pouco melhor, tá? O de Alpa semana passada foi muito parecido com esse aqui, eu tomei stop, né? Não é muito meu estilo, eu não gosto tanto, mas não tem um risco tão grande, né? Então eu acho que pode ser interessante no rompimento aqui de 8,20, tá? Com o alvo em 9,22 e um stop abaixo de 7,85, Soriano. Depois disso, BRSR6, uma bela recuperação, né? Tava caindo com bastante força e se recuperou muito bem, tá? Aliás, bastante mesmo, né? Saiu de 16 para 14 em 3 dias, perdeu bastante, se recuperou muito bem, rompeu ali de tendência, né? Que passou desapercebido. É que esse tipo de situação é muito difícil de se operar, o risco era muito grande. Para quem pegou, tá de parabéns. Ficar atento aí com esse ponto aqui de 17,40, parece ser aí a primeira resistência. Eu realmente não consegui entrar porque o risco era muito grande, tá? A Alpa 4 é um ativo que a gente pegou na segunda-feira, né? Na segunda-feira muita coisa deu compra. É importante falar aqui que tudo que eu falo aqui vai dar compra a partir de um ponto, porque não tem como ser diferente. Não tem como eu falar, pessoal, compra a hora que der, né? Agora, quando essa compra acontece na primeira hora do mercado, geralmente eu fico de fora. É muito raro ser diferente. Então, a regra aqui é, se a compra, o mercado é das 10. Se o ativo abre em gap, tá certo? Acima do ponto, ou atinge esse ponto na primeira hora do mercado, eu fico de fora. Eu só começo a olhar para o swing trade a partir das 11 da manhã. Tá? Então, na segunda-feira, algumas ações, por exemplo, eu tinha falado da HBOR 3, ela abriu lá em cima e desceu o dia inteiro. Quando deu 11 horas da manhã, ela estava muito para baixo do preço de compra, então não se compra. A Alpa 4 não. A Alpa 4, na segunda-feira, ela abriu bem, subiu, depois das 11 estava lá em cima, eu fui lá e comprei, tá? E ela voltou. E na terça-feira ela também ultrapassou o ponto que a gente queria e depois voltou. Voltou e estopou. E largou um candle bem bonito. Então, para quem está desejoso ainda, esse candle é muito mais interessante, na minha opinião, que o da LL3. Por quê? Porque esse é um candle de uma tendência de alta. Tá? Então, o preço passou por uma correção, caiu, não aceitaram o preço lá embaixo e ele pode voltar a subir. Eu não quero mais porque o risco já fica maior, na minha opinião. Eu não gosto de entrada desse tipo. Tá certo? Mas para quem gosta é pegar o rompimento aí dos 14,40. Vamos lá. Depois disso, o dólar, né? Dólar Z12, vamos ver se está funcionando. Nossa, Doll Foot
porque o Doll Z12 não é um gráfico contínuo e o Doll Foot é. O Doll Foot deu engolfada nos candles anteriores, mas analisar dólar é muito ruim, né? Eu vou explicar por quê. Nesse caso, né, essa queda espantosa aí nesse caso, né, é exatamente a interferência do Banco Central que atrapalha, quer dizer, não só a alta do mercado, mas a interferência do Banco Central que atrapalha muito na leitura, na minha opinião, tá certo? É uma coisa que André, mas tudo e qualquer situação está inserida no gráfico, tudo bem. Mas isso, para mim, operar dólar é como dormir comprado numa ação que vai soltar balanço no dia seguinte de manhã, né? É sempre muito complicado. Então, é uma tendência que ficou em consolidação durante muito tempo. Você tem um caixote muito bem definido, um retângulo, como muito todo mundo chama, não sei só eu que chamo diferente, né? Que foi rompido com força e de repente você tem aí a mão pesada do Banco Central fazendo devolver isso, mas eu acho que esse ponto aqui é ponto de suporte e pode voltar a subir. Então é, é bem bonito o gráfico do dólar e para quem opera tá de parabéns porque não é uma coisa fácil de se operar não, tá? Depois disso, JSLG3, também um ativo interessante. Ah, rompeu, estava no estudo de domingo, rompeu os 12,74, andou até os 13. Vamos torcer para passar o alvo em R$ 14,83. Clabin KLBN4, também mais um pedido. Essa aqui em consolidação, entre fundo e topo, não tem muito o que fazer. Se está comprada, stop abaixo de 11,58. Lojas Renner, eu acho que é exatamente a mesma situação de Clabin, entre topo e fundo, né? Se mantendo abaixo de uma linha de tendência, se mantendo acima de outra, ou seja, em triângulo, numa situação de falta de tendência. Vamos ver aí que horas quando, né, que ela vai romper isso, se for para cima da compra, se for para baixo da venda. Vamos ver o que acontece com ela. BRML3 foi uma das que a gente comentou há 2 semanas para venda. Ela deu venda por 3, 4 centavos, né? E aí que eu falo, né? Soltou balanço naquela noite. E aí, olha só que subida bonita no dia seguinte. Está aqui de lado, estopou a gente, né? O stop era aqui. E está consolidando aqui, de repente, acima dos 27,63. Dá até para pensar numa compra. O stop aí abaixo de 26,30, tá? SLCE3. Eu estou respondendo o primeiro, pessoal, aos que me pediram aqui às 9 da noite, às 10 da noite, a hora que eu cheguei, tá? Eu tinha anotado alguns. Da hora que eu acabar aqui, tem mais 5 papéis. A gente dá uma olhada aí nesses novos pedidos que foram chegando, tá? Essa aqui em tendência de baixa, não tem muita coisa o que fazer, não dá para vender porque o risco é grande, não dá para comprar porque a tendência é de baixa. Para essa aqui é melhor ficar de fora ou para quem está vendido, como ela deixou um candle aí que é um martelo, pode vir uma correção. Acima de 17,25 eu sairia já da operação, tá? CSNA3 era uma venda nossa, foi uma venda de acho que 2 semanas atrás, está aqui. Não, do dia 5 ao dia 19, é isso? Cadê, meu Deus? CSNA3, do dia 19 ao dia 17. Saída aqui em 10 e 12, muito boa, né? Porque foi uma semana boa para siderúrgicas, principalmente para Uzi Minas, que também rompeu o caixotinho dela, foi-se embora. Fechou a 10,70, mas é aquela coisa, né? Vocês já ouviram falar de inversão de polaridade. Então, às vezes, você tem um ponto, aliás, a maioria das vezes, aonde você tem uma resistência, um suporte, né? E a partir do momento em que esse suporte é rompido, acaba virando uma resistência, tá? Então, ficar atento com essa região aí, que é exatamente 10,80, que pode servir como resistência bem forte para CSNA. Depois disso, BTOW3 está lá perto do topo, né? Mas que é exatamente o 12,58, mas numa condição terrível aqui, que é de risco muito grande. Então, isso aqui eu também não acho o que fazer com ela. Na verdade, eu acho que eu tenho, assim, eu durmo pensando que um dia esse negócio vai abrir a R$ 10, R$ 8, com um gap enorme para baixo. É uma ação que não tenho vontade nenhuma, tá?
vontade nenhuma de operar na compra, morro de medo desse ativo aí, tá? Mas não sou o dono da verdade, então se alguém não morre, stop abaixo de R$ 11,80, tá ok? Uzi Minas 5 é o que eu falei da história do caixote, tá certo? Ela tinha o dela, rompeu, bonito, né? Lindo. E tá indo-se embora, tá certo? Rompendo tudo quanto é os 11,17, 11,15, que era o ponto mais importante para ela. E só vejo dificuldade agora em 12,20, tá? Então 12,20, primeira dificuldade aí, na minha opinião, para Uzi Minas. Bisa 3 também era venda nossa, tá? Na semana passada, na verdade a gente vendeu ela a 3,70, né? Aqui faz tempo, né? Com a primeira onda 3 aqui, a 3,70 e o alvo era 3,09, 3,08. Ela veio a 3,09, no qual o da Rico tá aqui, ó. Bisa 3, ó, vendida há muito tempo, né? O alvo é 3,08, ela chegou a 3,09 no dia 24 de outubro, por isso que não aparece nas operações aí de novembro, tá? Voltou um pouco, no nosso call a gente falou que ia sair dela, tá? Voltou um pouco, paciência, não tem o que fazer, tá? Mas a tendência é de baixa, não tem muito o que fazer agora, tá? Marcelo Mess, quando o risco é muito grande, né, como nesse momento é de BTOW, a gente deixa de fora, fica de fora, não tem problema nenhum. É o que eu falo sempre, você já ouviu falar muito. Eu não tenho problema nenhum em perder oportunidade. Oportunidade se cria todo dia no mercado. Meu problema é em perder dinheiro, é isso que eu não gosto de perder. Então, se não dá para entrar mais, como alguém está falando aí, se o ativo vai embora na primeira hora, problema do ativo, tá certo? Ele é um babaca, porque não se deve ir embora na primeira hora. E aí eu não vou operá-lo porque ele é um babaca. Entendeu? É simplesmente assim, porque sempre vai ter uma próxima oportunidade meia hora depois, né? O mercado, quando eu saí de casa, eu era muito novo e meu pai me falou uma coisa que eu não me esqueço nunca e repito isso sempre para você. Se o cavalo passar arriado, pula em cima dele porque ele só passa uma vez, tá? Ou seja, se tiver uma oportunidade da vila, segure ela com todas as forças, porque oportunidade não aparece toda hora. E o mais engraçado é que eu vim parar no mercado de ações, onde aparece várias oportunidades todo dia. Então eu só preciso ficar com as melhores. A melhor é que vai dar certo? Não, eu nunca sei se vai dar certo ou não. É claro que eu sei que no final das contas 60% vai dar certo, ó. Por aqui, ó, tá vendo aqui, ó, um monte vermelha e algumas verdes aqui também. 60% vai acabar dando certo, ó. Aqui um monte vermelha, mas no final frigir dos ovos aqui, ó, no final de um ano, 2 anos, 60% vai dar certo. Mas como é que você pode saber qual é a boa? A boa é a que me deixa com risco pequeno, tá certo? Se eu tiver risco pequeno, essa é boa. Não interessa se a operação vai dar certo ou se vai dar errado, tá certo? Porque no final das contas eu quero é isso aqui, ó. Vamos pegar uma aqui que tem encerrada aqui, ó. Essa aqui eu perdi, tá certo? Não, deixa eu pegar aqui uma mais bonitinha da primeira semana aqui que tem. Essa aqui eu perdi. Eu perdi 3,30. Essa aqui eu fui estopado, eu perdi 4,28. Essa aqui eu fui estopado, eu perdi 2,97. Essa aqui chegou no alvo. Eu ganhei 15,22. Essas quatro operações para mim são muito boas, tá certo? Por quê? Porque olha só, em três eu perdi e se somar o que eu perdi em três não dá o que eu ganhei em uma, tá? Então, a- a- essas quatro operações, assim como as outras, são todas muito boas. Então, se o preço vai se embora e você não pega, não tem problema não, tá certo? É porque aquela ação é uma babaca. Não se importa com ela, tá certo? Deixa pra lá que daqui a meia hora vai aparecer outra que vai ser melhor do que ela, porque vai te dar um risco pequeno. Em relação ao OGX, voltando aí para a OGX, a gente tem aqui uma consolidação, né, que também dentro de um retângulo ou caixote, como vocês queiram falar aí, talvez fica mais bonita se a gente descer aqui um pouco mais e colocar aqui, ou seja, nos R$ 5 cria-se uma condição, na minha opinião, muito bonita para ela, com a chance de uma esticada bonita. O problema é o risco, que é muito grande, né? O stop está aqui abaixo de 4,40. Você pode improvisar com alguma coisa abaixo de 4,60. Talvez aí fique com um risco mais adequado. De qualquer forma, vai ser um risco muito maior do que a gente costuma correr, tá? Então, muito cuidado com ela. Depois ficou faltando ITSA4.
semana passada eu falei que se ela subisse não me interessava, só me interessasse se ela furasse aqui os 8,79 e acho que ela escutou, né? Porque foi uma das que mais subiu, mais do que a BBDC que a gente estava comprado, né? Lindíssimo. Se alguém pegou, tá de parabéns. Isso é onda. Falei também, mostrei aqui a onda 3 nos 60 minutos, que se ela desse certo eu não estava nem aí e que o alvo seria aqui 9,78. Então, se alguém pegou aí, tá de parabéns. Deixa eu aumentar aqui. É aqui que é o alvo, tá? Então tem que tomar cuidado com essa região para poder sair fora dela. Depois de TSA tem mais 3 Sambi 11. Sambi 11. Sambi 11 é a primeira em tendência de baixa, só que recuando até as médias. Esse aqui é ponto de resistência, então muito cuidado aqui. RADL3 é a doida, né? Deu uma venda belíssima pra gente, voltou tudo no dia seguinte. Tá de novo caindo, então não tem como olhar e não falar. Para mim o alvo desse troço aí é 20, 22. Para quem está vendido, stop acima de 22,96. E a última que eu tinha notado é exatamente o GPA3 em consolidação. Essa aqui eu tinha até marcado para falar de compra dela e depois me arrependi e tirei. Seria alguma coisa assim, ó, que não tinha muito risco, tá? Não tá no estudo de domingo pra gente colocar na planilha aqui, tá certo? Mas eu gosto bastante, então eu não lembro quem pediu, mas se passar 44,50 fica muito interessante, com alvo em 47,83 e stop em R$ 43,42.